Pedrinho, conhecendo o estilo do Carille, né, e dos trabalhos que ele já fez, tem alguma coisa que, olhando para esse time do Atlético hoje, né, que jogou brasileiro e também que já está jogando a Libertadores, tem alguma coisa que a gente já poderia dizer que, olha, o Carille, pelo estilo dele, pode ser que isso tenha que mudar ou vá mudar, que não esteja muito condizente com o que ele costuma apresentar nos trabalhos? Cara, o Atlético ele é um clube que às vezes ele define muito mais o treinador dentro do seu perfil que já existe ali. Por exemplo, o Atlético do Thiago Nunes, que foi um Atlético vitorioso, muitas vezes ele usava muito a fase do jogo fora de casa, de esperar um pouco mais o adversário e ter uma velocidade imensa pelos lados, e dentro da arena um nível de pressão, de intensidade, mas dentro das duas fases, executando com um nível muito alto de entrega, de competitividade, de intensidade. E o Atlético perdeu isso. E assim, o que me deixou balançado nesse processo agora do Atlético é que ele tem um DNA tão claro para captação de atletas, né? Ele vai no mercado, de repente, abaixo, que ninguém procura, que é mais fácil uma aceitação do torcedor. O exemplo sempre que eu dou aqui, sou repetitivo nisso, vai buscar um Bruno Guimarães no Audax. A torcida não reclama, porque ele sabe que tem um modelo de gestão de captação muito interessante, que olha o mercado, vê um potencial de evolução técnica e financeira, e um retorno financeiro. Foi no Cruzeiro agora, gastou 24 milhões para trazer o Vitor Roque, um menino... Maior contratação da história do Atlético. Um menino que já tinha feito uma ótima contratação antes, mais alta, e agora ultrapassa com o Vitor Roque. O Canóbio, uruguaio, 15 milhões, exatamente. E agora 24 milhões com o Vitor Roque. Um potencial enorme de evolução técnica e de retorno financeiro. E aí, quando tira o Valentim, que ficou praticamente insustentável, quando vai para a arena inteira querendo a saída do Valentim, ele se perde na direção do treinador. Vai no Silvinho, vai no Carille, negociando com o Carille, ainda pensa no Filipão por uma questão de um cargo parecido com o Autuori, mas também, de repente, usando o campo. Só que o Atlético é referência, cara. O Atlético Paranaense é referência em diversas questões. E nessa do campo, eu acho que ele tateou um pouquinho. O que eu acho é o seguinte, muitos treinadores chegam lá e se identificam com um processo que já existe ali, que é um time de intensidade. E eu acho que o desenho do Carille é esse. É de repente, ter um modelo que proteja, se segure bem e use a velocidade, né? Incendeie o jogo nas transições para realmente levar o Atlético a competir e chegar às finais novamente. E na sua opinião, Ricardinho, o Pedrinho citou muito bem, né? Essas duas opções que... Quando você tem duas opções semelhantes, né, de estilos e tal, tudo bem. Alguns clubes até falam, queremos treinadores estrangeiros, e aí você abre um leque um pouco maior. Mas entre o Silvinho e o Carille, né, treinadores tão diferentes assim, dá pra gente entender o que se passou na cabeça ali, por exemplo, Eu não sei se eles são tão diferentes assim, não. Eu digo que são, é mais um mais rodado, apesar de jovem, mais rodado, com mais bagagem, e o Silvinho que ainda tá entrando, apesar de já ter uma experiência fora e aqui também, mas ainda está entrando no cenário. Né? Diga lá, Ricardinho. É difícil para a gente de fora entender que tipo de análise é feita em relação ao perfil do treinador, não só do Atlético, mas enfim, de contratação de jogador das equipes, né? Porque hoje em dia existem profissionais, né, que são contratados por essas equipes para analisar. Eu não sei, na verdade, houve essa notícia, mas eu não sei se foi realmente contactado o Silvinho ou não, se houve uma conversa ou não, uma consulta. Eu sei que rapidamente foi acertado com o Carille. Acho que o Carille tem um trabalho vencedor, porque ele conseguiu conquistar muito no Corinthians, conseguiu realizar um trabalho importante lá, depois teve alguma dificuldade. O seu último clube, o Santos, não conseguiu a mesma performance, né, o mesmo nível de resultado, mas a gente tem que levar em consideração e não só colocar na conta dos treinadores, a gente tem que levar em consideração o elenco que tem à disposição também, né, para isso. Acho que ele vai encontrar um Atlético com uma montagem de elenco interessante, mas com necessidade de ter um aspecto coletivo forte, de uma equipe forte, para que o Atlético possa ser competitivo, possa buscar os seus resultados. Acho que o Carille tem esse perfil de montagem de equipe, de ter as suas equipes
compactadas, de ter uma transição, uma recomposição muito boa, de diminuir os espaços, de triangulações pelos lados, sabe, de saída também em velocidade. Acho que ele tem esse bom entendimento. Acho que em algum momento houve uma chancela em relação ao trabalho dele no Corinthians exagerada, né? Eu acho que exagerada, foi se avolumando, e acho que ele não tem esse perfil. Ele tem sim as suas preocupações defensivas, ele gosta de um time defensivamente organizado, consistente, mas ele não necessariamente é um treinador que jogue só em contra-ataque, que jogue por uma bola, não. Ele já demonstrou nos trabalhos dele no Corinthians, principalmente, ser diferente, né, de um time que jogava, que conquistou título buscando o jogo, e agora tem essa oportunidade no Atlético. Acho que para ele também vai ser importante para colocar o trabalho de uma torcida que exige que seja competitivo, o time que tem toda aquela pressão da arena, velocidade. Então ele vai ter que ter esse entendimento rapidamente e montar, como eu disse, coletivamente um time forte para que ele possa disputar bem as competições. Vamos ver como é que está o Atlético na Libertadores. A gente tem a classificação do grupo B. Quem lidera o grupo é o Libertad do Paraguai, com a mesma pontuação do Atlético, né? São 4 pontos, mas aí o critério de desempate, os gols marcados. O Libertad tem 3 gols marcados, o Atlético Paranaense apenas 1, que foi o gol da vitória de hoje, porque na primeira rodada o Atlético Paranaense empatou em 0-0 com o Caracas. Então o Libertad, Atlético Paranaense, os dois com 4 pontos, Caracas e o The Strongest com apenas 1 pontinho aí na classificação. Então já é um começo interessante, animador aí pro torcedor do Furacão nessa Libertadores.